Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, sexta-feira, 5 de novembro. Sexta-feira é dia de tomar o nosso café. Mas claro, né? Podemos tomar outras coisas, porque sexta-feira é um dia de tomar várias coisas. Bueno, meu nome é Edson Borovski, sou bacharel em Direito, economista, especialista em gestão pública e direito eleitoral e servidor concursado da Justiça Eleitoral. E autor desse livrinho aqui, As Fake News e o Discurso de Ódio nas Eleições Gerais de 2018. E o nosso tema do vídeo de hoje tem total relação com este tema, fake news. Fake news, a dificuldade às vezes é conceituá-la, né? Então, a literatura tem se dedicado bastante a esse tema, e uma dos conceitos que eu acho que é muito importante, que é o professor Diogo Reis, que desenvolve nos seus livros, e que faz o prefácio do meu livro, inclusive, é que a fake news se caracteriza pelo dolo, né? Ou seja, a pessoa tem intenção em causar alguma mudança no estado mental. Então, ela pressupõe que uma pessoa tenha um pré-conhecimento de que aquilo que ela está difundindo efetivamente não tem aderência à realidade. E ele tem um objetivo, que é insuflar uma parcela do eleitorado para a sua candidatura ou para a sua proposta. Então, o tema que nós trazemos hoje aqui diz respeito a um julgamento histórico muito relevante e que se tornará um novo paradigma nos julgamentos da Justiça Eleitoral em relação a esse tema de fake news, que foi no dia 28 de outubro. Não estou falando da ação de cassação da chapa presidencial de Bolsonaro e Mourão, mas sim da cassação do mandato do deputado estadual do Paraná, deputado Francisquini, é um delegado Francisquini, que é um delegado de polícia, portanto, e deveria saber um pouco mais sobre a difusão de fake news. Vamos dar uma repassada aqui no caso dele, só para a gente relembrar. Bom, o deputado, então, ele era deputado federal na época, mas concorria a deputado estadual porque o seu filho, a dobradinha era com o filho é deputado federal atualmente. Então, no dia 7 de outubro, ele fez uma live no seu canal para denunciar fraude em urnas eletrônicas, né? Então, essa live aqui, conforme o ministro Salomão colocou no seu voto, a gente não tem ainda a publicação na íntegra do acórdão de todos os votos, mas aqui nós temos alguns fragmentos que é importante, né? Então, a transmissão ao vivo foi acompanhada por 70 mil internautas ao vivo. Ainda durante, né, isso é interessante, que assim, a votação não havia terminado, isso foi em torno de 16 e pouco, né, da tarde do dia da eleição. Em apenas um mês, ela contou com 105 comentários, 105 mil comentários, 400 mil compartilhamentos e foi visualizada por 6 milhões de vezes, né? Então, a tese, vamos voltar um pouco no início, né? Para a gente poder ter uma compreensão do que estava acontecendo. Eu não vou colocar aqui o vídeo, porque o vídeo é muito tosco, né? O deputado Francisquini, ele é delegado de polícia, mas ele faz essa visualização da ata, né? Faz um teatro, fala de nomes, grita, faz aquele mise-en-scène assim, característico de lives, né? Que chama a atenção, que captura a atenção de quem está visualizando, né? Então, essa live foi ainda durante a votação. E olha esse vídeo, que é mais ou menos o que ele consta aqui, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui o vídeo para vocês. Então, é um... Pereira, a PT aqui no 17, Bolsonaro, tá parecendo nulo aqui. Está alegando que votou no Bolsonaro, mas olhem a tela. A tela é do governador, gente. Então, este foi um caso que aconteceu em praticamente todo o Brasil. Nesse caso aqui é no Ceará, no Pará, né? E
a live do deputado, ela serve como um gatilho para que essas pessoas possam correr atrás de algumas informações inverídicas, né? Essas informações efetivamente são inverídicas, são vários e vários e vários vídeos que correm na internet das pessoas tentando votar para o presidente Bolsonaro, ainda na tela para governador. Então, é evidente que há uma confusão mental, e esses vídeos causam efetivamente uma confusão mental no eleitor e tem impacto na eleição, e eles são visivelmente, vocês viram aqui no vídeo, né? Até vou tentar voltar aqui para vocês terem uma ideia. Apertei aqui, olha só. Apertei aqui 17 Bolsonaro. Ele fala, e olha o que consta na tela: 17 governador. Então ele está tentando votar para governador com o número do Bolsonaro, mas alega que é a fraude porque não aparece a foto do Bolsonaro. Jamais apareceria a foto do Bolsonaro. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul foram mais de 115 mil votos anulados, cujo número digitado para governador foi 17. No Rio Grande do Sul não havia candidato com este número para governador. Então, esses vídeos do deputado Francisquini causam efetivamente um estado mental na qual o eleitor é induzido ao erro. E aqui, no caso, esse eleitor ele é efetivamente um eleitor criminoso, porque aqui ele não foi induzido ao erro, ele está mentindo, e de uma certa forma com pouca inteligência, porque ele filma, ele mesmo produz uma prova contra ele. Isso foi disseminado em todo o Brasil. Eu, inclusive, logo após o primeiro turno, escrevi um artigo aqui para o jornal de Caxias do Sul, onde eu moro, dizendo que efetivamente foi um transe, né? Nós fizemos no dia do primeiro turno da eleição de 2018 um transe coletivo, né? Então vamos voltar aqui à questão do processo, que é um processo paradigmático, né? Então, essa ação de investigação eleitoral ela começa lá no Paraná, no TRE do Paraná, porque a candidatura era a deputado estadual, portanto, aqui nós tratamos de competência, então, no caso da Justiça Eleitoral, dependendo do cargo, a competência é determinada. Se é um deputado estadual, vai ser processado no Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, assim como o deputado federal, senador e governador. Só as ações como em relação à presidência da República, que o primeiro grau de jurisdição é o TSE. Então, no caso das eleições do julgado acórdão do Paraná, eles entenderam, então, o pleno do Paraná entendeu que não havia configuração do uso indevido de meios de comunicação, porque eles entendiam, na época, que meios de comunicação seria veículo de imprensa, rádio, jornal e televisão, que essa seria a configuração dos meios de comunicação. E esse entendimento é, então, atualizado pelo TSE, dando a característica das redes sociais também equiparando a meios de comunicação, porque vocês podem verificar, né? Gente, as redes sociais têm um impacto, inclusive, maior. Ela é quase que online. Imagina somente esse deputado que tem uma base regional com mais de 70 mil internautas ao vivo. 105 mil comentários, ou seja, além de ser uma equiparação bem adequada, porque isso permanece, ela não é excluída imediatamente, porque, por exemplo, uma transmissão por meios de comunicação tradicionais, vamos dizer assim, TV, rádio, terminou a entrevista na rádio, por exemplo, acabou. Passa para outro assunto, claro que se repercute depois, fez uma entrevista na TV, ok, terminou, encerrou. Rede social, ela permanece, ela é perene, ela continua até que uma ordem judicial ou que o próprio provedor, o próprio responsável pelo aplicativo retire esse vídeo por violar regras da plataforma, coisa assim. E depois ele foi visto por 6 milhões. Então ele, de fato,
é um vídeo que tem uma capilaridade, ele amplia, vocês viram ali, foram vídeos em várias e várias cidades do país. Então, correta a decisão do TSE no sentido de equiparar a, as mídias sociais à mídia tradicional. Nós fizemos um outro paradigma, nós trabalhamos um pouco sobre isso aqui no nosso livrinho, né? Que hoje o paradigma comunicacional no país ou no mundo, ele não é mais aquele onde uma emissora de rádio e TV faz uma transmissão de um para muitos, que nós chamamos, né? Então, um programa jornalístico, por exemplo, ele é produzido por uma emissora e ele é transmitido para o mundo inteiro. Então, no caso aqui, por exemplo, o produtor dessa notícia é o próprio candidato. O candidato produziu a notícia, então ele não tem filtro e ele é responsável por essa notícia. Ele é um delegado de polícia, ele sabe do que ele está falando, ele tem consciência disso, ele está denunciando um crime que sabe que é um crime que não foi cometido, que há um erro ou que há alguma dificuldade nas urnas, e isso ficou provado, inclusive, depois, né? Então, o novo paradigma comunicacional é no sentido de definir, são produções fora do meio tradicional da mídia, que pode ser qualquer pessoa, eu posso transmitir de um para um, ou seja, eu posso mandar esse vídeo para somente aquelas pessoas que eu quero, como no WhatsApp, por exemplo, Telegram, mas eu posso disseminar isso no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, ou seja, é de um para muitos, de muitos para muitos, ou seja, há um impacto muito significativo nessa questão das redes sociais e a equiparação das redes sociais a meios de comunicação de massa é correta e, no caso do TSE, essa interpretação para quem estuda fake news, como eu e como quem acompanhou, principalmente durante as eleições de 2018, ainda que tardia essa decisão, porque ela é em 2021, apenas exatamente 3 anos depois, se leva 3 anos para julgar um processo complexo, mas que amadurece a jurisprudência, que amadurece a interpretação, que muda um pouco a concepção sobre meios de comunicação, ela é uma decisão muito importante, significativa. E o impacto, além disso, né, quero só ver se eu consigo trazer aqui, o tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso para julgar procedente os pedidos na investigação judicial eleitoral, que era cassação do diploma e declaração de inelegibilidade, ou seja, além de perder o mandato, está inelegível também por um prazo de 8 anos, contado das eleições de 2018, né? E ainda tem uma ação aqui que é muito interessante e que é um recado importante para toda a agremiação partidária e para o conjunto dos candidatos nas eleições. Ela determinou a recontagem, a retotalização dos votos, porque nesse caso, na cassação, em alguns casos, nós temos na jurisprudência já a determinação de como, declarada a cassação do diploma, tornam-se nulos aqueles votos ao candidato, e eles não são aproveitados para o conjunto, né, do partido ou da coligação. No época de 2018 ainda era possível coligação. Então eles são declarados nulos. A estimativa é que o PSL, partido do candidato Francisquini na época, porque assim, gente, só para vocês terem uma ideia, o deputado Francisquini ele fez 427 mil votos. O segundo colocado da mesma agremiação fez 30. Ele fez mais de 11 vezes o número de votos do segundo colocado. E com isso ele fez aquele, né, aquela tsunami, levou mais gente com ele. A estimativa é que 4 deputados, além do deputado Francisquini, também tenham o seu mandato interrompido nessa retotalização. Porque, obviamente, o número de votos dessa coligação a qual eles pertenciam cai em torno de 60%. Então, imagina, eles perdem 60% de todos os votos pela anulação e vai haver, então, uma recontagem dos votos, uma retotalização e uma nova
composição da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná terá a partir do cumprimento dessa decisão. Então, vejam como uma decisão, uma ação temerária, dolosa, isolada, causa prejuízos a outros candidatos que se beneficiaram. Né? Por que eles vão perder o mandato? Porque eles se beneficiaram dos votos do candidato Francisquini. Então, voltamos àquela nossa ideia de parte, de partido, de uma parcela da sociedade. Então, eles foram beneficiados porque aquela coligação no qual ele participava conquistou um X número de votos. Não tendo esse X número de votos, a parte, então, perde uma parcela da sua representação. Então, é um julgamento muito importante para nós que estudamos fake news e esperamos que para 2022 esse procedimento volte, seja significativo para que a gente possa efetivamente ter mais equipamentos, mais condições de combater fake news. Porque efetivamente nós já temos mecanismos legais, nós já temos jurisprudência agora, uma jurisprudência consolidada da Corte Maior da Justiça Eleitoral, né? Então é possível aplicar essa jurisprudência em decisões estaduais e até mesmo em decisões depois nas eleições municipais, em 26. Então é significativa essa mudança de paradigma jurisprudencial e nós temos que comemorar. Lamentar a perda do mandato do deputado, acho que serve como uma reflexão para o deputado, para todos aqueles que difundiram fake news, que não foi só o deputado, nós temos outras deputadas federais, inclusive, que difundiram fake news, que se arrependeram, que continuam difundindo fake news, então isso é muito grave. Nós esperamos que para 2022 isso possa colocar um pouco de freio. A gente sabe que não vai ser uma eleição muito difícil, com muita fake news, mas agora nós temos instrumentos jurídicos capazes de provocar, inclusive, uma perda de mandato. Então, é isso. Gostou? Se inscreve lá no canal e na próxima sexta-feira nós retomamos os nossos vídeos semanais. Valeu, gente! Quem quiser, compra o livrinho aqui que tem bastante informação sobre fake news. Um abraço!